Olhem para essas equações aqui, vê se vocês conseguem identificar imediatamente que tipo de trajetória o centro de massa do patinete descreve. Qual é a curva descrita pelo centro de massa do patinete? Parece e é uma circunferência parametrizada. Dessas equações aqui, ó, é imediato que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a C2. Isso é uma equação de uma circunferência de raio C. Então o movimento que esse patinete faz é algo parecido com isso aqui, ó. O centro de massa dele descreve uma circunferência de raio C e, enquanto o centro dele vai descrevendo a circunferência, o patinete vai girando em torno do seu próprio eixo. E reparem, a velocidade angular com que a circunferência é descrita pelo centro de massa é a mesma velocidade angular de rotação do patinete em torno do seu próprio eixo, perpendicular, passando pelo centro de massa. Esse ômega aqui é o mesmo ômega que aqui. Então, o patinete faz alguma coisa assim, ó. Esse patinete vai fazendo isso, ó. Ao mesmo tempo que o centro de massa está descrevendo a circunferência, o patinete está girando em torno de si mesmo. Só que o patinete só completa uma volta em torno de si mesmo quando o centro de massa também completou uma volta completa, porque a velocidade angular é a mesma. Então, esse patinete num plano horizontal, sujeito a essa restrição de não derrapar transversalmente, vai executar um movimento desse tipo. É o único movimento que é consistente com o vínculo de não derrapar. Se o objetivo fosse encontrar o movimento do patinete, nossa tarefa estaria encerrada aqui. Agora, suponha que nós estejamos curiosos para saber como é que são as forças de vínculo sobre o patinete que garantem a validade desse vínculo aqui. Lembrem-se de que forças de vínculo genericamente é isso aqui, ó, Q' igual a soma de lambda L a LK. No nosso caso, Q' é a componente X da força de vínculo. Isso aqui é lambda 1 A11. A11 era seno de θ. Ó, pela equação 1 é o mx dois pontos, tá? Q' x é mx dois pontos. Pela equação 1. Como nós conhecemos x de t, derivada segunda vai multiplicar isso aqui por menos ômega 2. Então vai dar menos mc ômega 2 seno de θ. θ0 mais ômega t. Agora vamos olhar para Q'2, que é a componente y. Isso vai dar lambda 1 A12, que é A12 é menos cosseno. Então isso dá menos lambda 1 cosseno de θ, ou pela equação 2, my dois pontos. Q' y é my dois pontos, derivada segunda produz um fator menos ômega 2, com esse menos dá mais. Então isso vai dar mais mc ômega 2 cosseno de θ. E, finalmente, Q' θ é zero, porque seria lambda 1 A13, tá? Ó, Q' θ seria lambda 1 A13
Isso é igual a zero porque A13 é igual a zero. Então, a força necessária para manter o vínculo, para impedir que o patinete derrape transversalmente, não é uma força constante. Esse θ é a função de t. Não é uma força constante, mas uma coisa nós podemos verificar imediatamente daqui, ó. Isso aqui é a componente x da força de vínculo. Isso aqui é a componente y. Observem que esta força, a força com componentes Q'(x), Q'(y), é perpendicular à haste. Então você vê, ó, isso aqui, essa força, é proporcional ao vetor menos seno de θ cosseno de θ, com esse fator de proporcionalidade aqui, ó, mc ômega 2. Isso aqui é perpendicular ao vetor ao longo da haste. Isso está de acordo com o que a gente deveria esperar fisicamente? Olha só. Esta força, com essas componentes, deve obrigar o patinete a fazer o quê? Ou deve impedir o patinete de fazer o quê? Qual foi a restrição que nós impusemos ao patinete? A restrição de não escorregar transversalmente ao patinete. Ora, uma força para impedir que isso aconteça tem que ser assim, perpendicular ao patinete. Então, esta força de vínculo aqui, né, que assegura o não derrapamento transversal do patinete, é uma força, essa força F' com essas componentes, tem que ser transversal ao patinete, exatamente para impedir. O patinete teria uma tendência a derrapar, mas tem que haver uma força que o solo exerce, né, a superfície sobre a qual esse patinete está se movendo, tem que exercer uma força transversal ao patinete para impedir que ele derrape. E vocês veem que esse formalismo de multiplicador de Lagrange gera, né, as forças de vínculo têm exatamente essa propriedade que a análise física do problema impõe. Exige que a força seja perpendicular ao patinete. E é isso que o formalismo dos multiplicadores de Lagrange dá. A maneira como se aborda um problema desses depende do tipo de problema, ou do tipo de resposta que você quer obter do problema. Então, se nesse problema aqui, né, nós não estivéssemos interessados em saber nada sobre as forças de vínculo, nós simplesmente eliminaríamos o multiplicador de Lagrange das equações da maneira possível e chegaríamos à resolução das equações de movimento, ponto final. Em certos casos, são feitas perguntas sobre o movimento do sistema, cuja resposta precisa da determinação das forças de vínculo. Determinar as forças de vínculo pode ser necessário para responder a certas perguntas sobre o movimento do sistema. Então, num caso como esse, além de estar interessados na resolução das equações de movimento, nós vamos estar interessados em determinar também os multiplicadores de Lagrange para, a partir deles, determinar as forças de vínculo e responder a alguma pergunta ou perguntas que dependam das forças de vínculo.